Você pode então abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 43, capítulo 43 de Jeremias. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós iremos abordar o assunto dentro desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados, para morar na terra de Judá. Tomaram os homens, as mulheres, aos meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram a Táfnis. Vou repetir. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram a Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma contigo pedras grandes, encaixe-as na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista de homens judeus. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito, quem é para a morte, quem é para o cativeiro, quem é para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito como pastor. Despiolha a sua própria veste e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Antes de começar a reflexão, eu queria que alguém me desse um feedback aí, se o som está bom, porque a minha auxiliar, a minha técnica aqui de som e de imagem, a Zelene, não está aqui, ela foi cuidar do seu pai e da sua mãe, e hoje a minha sogra está completando 85 anos de vida. Glória a Deus, agradeço a Deus por isso. Então, por isso que eu estou sem a minha assistente aqui. E eu queria que alguém desse aí um feedback. A Cristiane já está dizendo que está bom. Amém. Então vamos para a palavra de Deus que foi lida nesse momento. E o meu desejo é que você guarde essa palavra no seu coração e que você permita que essa palavra faça todo sentido na sua vida, como ela faz sentido na minha vida. Eu quero compartilhar esses momentos com vocês, abordando o tema: aonde a soberba pode levar uma pessoa, aonde a soberba pode levar você, ou aonde a soberba pode me levar, ou pode nos levar. Soberba é uma palavra
de raiz hebraica que significa cheio de si mesmo. Então, soberbo é aquele que ele está cheio de si mesmo. As ideias que estão nele é dele, os pensamentos são dele, as decisões são dele, o comando de tudo na sua vida é dele. Então esse é o soberbo. É aquele que ocupa todo o espaço da sua existência, todo o espaço da sua vida com o seu próprio eu. Então o soberbo é aquele que tem entronizado o ego é o centro da sua vida. Então, de modo que soberbo é aquele que se apresenta em qualquer causa, em qualquer ocasião, cheio de si mesmo, no sentido de que o que prevalece é a sua opinião. Muitas vezes ele até ouve outras opiniões, mas sempre conclui: eu acabei de ouvir você, mas o que eu penso é o que está certo. Eu acabei de ouvir o seu conselho, mas o que eu penso é o que eu farei. Esse é o soberbo. Ele não admite mudança do curso da vida, ele não admite mudança de pensamento. Se fosse feita uma escala de valores, no meu entendimento, a soberba seria a que primeiro apareceria na escala de valores. Por que estou dizendo isso? Porque a primeira queda que aconteceu, o primeiro pecado cometido no meio de tudo aquilo que Deus criou, foi consequência de soberba. Satanás, quando caiu, Satanás, quando pecou, ele cometeu o pecado da soberba. A soberba o derrubou. E a soberba derruba qualquer pessoa. E a queda é desastrosa. A queda é grande. E no caso de Satanás, foi uma queda irrecuperável. Porque ele chegou ao cúmulo do absurdo de querer ser igual a Deus. Ele intentou no seu coração e colocou firmemente na sua mente de que ele poderia ser igual a Deus. E ele investiu isso. Ele investiu tudo o que ele podia. Ele arrebanhou terça parte dos anjos para que pudesse apoiá-lo nessa loucura chamada soberba. E lá no profeta Ezequiel, você pode abrir a sua Bíblia andando mais à frente. O profeta Ezequiel no capítulo 28, versos 13 a 15, e depois o verso 17 a 19c, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim sobre a queda de Lúcifer. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Então, Lúcifer estava no Éden. Ele era o guardião do Éden. Então, estavas no Éden. Olha como é que a palavra de Deus está dizendo o que ele vai fazer. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Isso é Deus falando. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos seus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. E no verso 17 a 19c diz: eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Alguém já disse que
a soberba, olha bem, alguém já disse que a soberba é tão enraizada no ser humano. Eu creio que a soberba, por nós termos recebido a herança do pecado vindo de Satanás, porque ele levou Adão e Eva a pecarem e nós todos fomos contaminados pela soberba, porque Satanás, a serpente, levou Adão e Eva a cometer o pecado da soberba, a ser igual a Deus no que diz o saber ter conhecimento do bem e do mal. E Satanás colocou, olha, ele não quer que vocês sejam como ele, que vocês saibam o que é bom, o que é ruim, e o coração dele se encheu de soberba, e a palavra de Deus diz que o homem caiu, porque do mesmo pecado que Satanás foi levado à queda, ele fez com que o homem também fosse levado à queda, pela soberba. Então, alguém já disse que a soberba é tão enraizada no ser humano por causa do pecado original que só morre meia hora depois do dono. Mas voltemos ao texto lido de Jeremias 43. Aqui diz que Azarias, Joanã e o povo estavam aguardando uma resposta do profeta Jeremias, que ficou de consultar a Deus se eles deveriam ir de mudança para o Egito, se eles deveriam ir morar no Egito, porque eles estavam com medo da reação de Nabucodonosor por conta do que havia acontecido com a morte de Gedalias, porque Gedalias tinha sido colocado como o governador nomeado por Nabucodonosor, depois que a invasão foi feita, depois que tudo foi quebrado, depois que tudo foi levado a fogo, depois que Zedequias foi levado para a Babilônia com os olhos vazados. Então ele contou Gedalias e veio um pessoal e matou Gedalias, e eles então queriam correr e fugir para o Egito, e eles consultam Jeremias e perguntam, Jeremias, fala com o Senhor, pergunta se nós podemos ir morar no Egito. Diante da resposta que Jeremias deu, que eles não deveriam ir, eles se encheram de soberba. E para prevalecer o que já estava posto nos seus corações, afirmaram que Jeremias estava mentindo, amando de Baruque, que pensavam estaria armando uma emboscada para entregá-los a Nabucodonosor, devido ao que havia o Ismael feito com Gedalias. Então eles chamam, com o coração cheio de soberba, eles dizem que Jeremias estava mentindo, o mesmo profeta que eles haviam procurado para que soubesse de Deus se eles deveriam ir ou não. Mas eles, quando eles consultaram Jeremias para que consultarem a Deus, eles já estavam com o coração, já no coração deles, de que qualquer resposta que fosse, eles iriam ir para o Egito. Muitas vezes você tem procurado a Deus e na verdade você não está querendo uma resposta de Deus, você está querendo ver se a resposta de Deus, ela encaixa com aquilo que está dentro do seu coração. E quando ela encaixa com aquilo que está dentro do seu coração, tudo bem, mas quando ela não encaixa naquilo que está dentro do seu coração, você, movido pela soberba, você despreza a palavra de Deus e então anda segundo o seu próprio caminho, porque a palavra de Deus foi contrária àquilo que você desejava. E isso é soberba. Olha o verso 2, o que diz. Você está com a Bíblia aberta em Jeremias 43? Olha o verso 2. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Este versículo me chamou muita atenção. Muito. Porque no que declara, todos os homens soberbos. Então, quando nós nos dirigimos a Deus cheio de soberba,
nós não vamos aceitar aquilo que Deus vai colocar no nosso coração. Nós não vamos aceitar. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. E quando nós estamos cheios de soberba, nós procuramos a Deus, mas no sentido de dar ordens para Deus. No sentido que hoje a gente tem visto muito determinar. Eu determino, Deus, que o Senhor faça isso. Isso é coração soberbo. Esse é coração cheio de orgulho. Esse é coração cheio de prepotência. Estamos vendo aí este evangelho anátema, maldito, em que está dando ordem para Deus. Evangelho que está pregando em nos dirigirmos a Deus, dizer: eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida, porque o Senhor disse e o Senhor tem que fazer. Estamos dando ordem para Deus, e isso é coração soberbo. É coração cheio de si mesmo. É coração que está entronizado, e é coração que está querendo usurpar o lugar de Deus. E aquele que tinha e que tem maior poder do que nós, que é Satanás, que tem maior poder do que o homem, tentou fazer isso e deu com a cara no chão, deu com a cara na lona, porque Deus não permitiu isso. E quem somos nós para tentarmos contra o Todo-Poderoso? Então, a partir de uma postura soberba, uma série de acontecimentos leva o soberbo buraco abaixo no que tange ao seu relacionamento com Deus. E é nisso que desejo deter-me agora com os irmãos. Olhando para essa postura, cuidado com a soberba. Olhando para essa postura, eu quero dizer, a primeira coisa que a soberba faz na nossa vida, ela nos endurece. O soberbo tem o coração endurecido. O verso 2 diz: o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, ou seja, nós não vamos te escutar. Irmãos, a soberba nos faz tomar outro conselho. Isso me lembra o filho de Salomão, que vai ocupar o lugar do pai, e ele, cheio de soberba, despreza o conselho dos anciãos e toma para si o conselho dos jovens que haviam crescido com ele. E ele então vai fazer uma coisa completamente diferente daquilo que Deus queria. E o reino é dividido. Israel foi dividido por causa da soberba de um homem. O povo pedindo misericórdia, ele disse: eu vou ser mais duro do que foi meu pai, porque eu sou o rei agora. A soberba nos faz tomar outro conselho, segundo o que nós pensamos, segundo aquilo que achamos que é certo. Nada pode contrariar a nossa decisão. Não permita que o seu coração seja endurecido pela soberba. Não permita que o seu coração seja ensurdecido. A soberba nos ensurdece. É isso que eu quero dizer aqui nesse primeiro ponto. A soberba nos ensurdece. Deus fala, mas porque estamos cheios de soberba, nós não escutamos. O som da voz de Deus entra num ouvido e sai no outro. Porque nós ficamos surdos. Nós ficamos surdos. Então a soberba nos ensurdece. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer. A outra coisa que a soberba faz é que a soberba nos endurece. Ela ensurdece e nos endurece. Olha o verso 4 que diz: não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. A soberba endureceu
o coração deles porque eles estavam ensurdecidos. Coração surdo promove coração duro. E aqui me faz lembrar das tratativas de Moisés com Faraó. E Faraó ouvia de Moisés as seguintes palavras: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me sirva. Deixa ir o meu povo para que me sirva e me celebre uma festa no deserto. Êxodo 5, verso 1. E cheio de soberba, por ele se fazer Deus de todo o Egito, Faraó respondia a Moisés: quem é o Senhor? Nem para que ele ouça eu a vós e deixe ir a Israel. Quem é o Senhor? Quem é este eu sou o que sou, Moisés? Quem é esse Senhor? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Endurecimento de coração diante da palavra do Senhor. O soberbo age com arrogância, porque é como que se Deus não existisse, pois o coração age segundo o seu endurecimento. E no capítulo 9, do verso 35 de Êxodo, diz assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então a soberba nos ensurdece e a soberba nos endurece. A terceira coisa que a soberba faz, a soberba muda a pessoa de direção. A soberba muda a direção do nosso caminho. Olha os versos 6 e 7 do capítulo 43 de Jeremias. Tomaram os homens, as mulheres e aos meninos, as filhas do rei e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixaram com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Então, ensurdecidos, endurecidos, tomam outro rumo, não obedecem à voz do Senhor. Quantos vivem hoje dessa maneira, fora do Israel de Deus, por conta de uma atitude soberba? Isso me faz lembrar do filho pródigo que, cheio de si, de forma arrogante, avisa ao pai que não quer mais viver na casa do pai, não quer mais viver em família. Em outras palavras, ele se dirige ao pai e diz: meu pai, eu quero ir embora porque não preciso mais de ti, os seus conselhos não me servem, eu não aguento mais ouvir a tua voz, eu quero sair desta casa, eu quero ser dono do meu destino. E não quero mais os teus conselhos. E Jesus diz então que o pai repartiu os bens, e eu creio que fez isso com muita tristeza, fez isso desgostoso, e dá ao filho mais moço a parte que lhe cabia. E o filho vai, e o filho sai para uma outra pátria, para um outro país. Ele muda de direção, ele muda de país, ele muda de lugar, ele muda de ambiente, porque não quer mais ser aconselhado pelo pai, não quer mais ouvir a voz do pai. E ele, ensurdecido e endurecido, ele toma uma direção diferente na sua vida. E lá, segundo a parábola que Jesus conta, ele comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Ele teve a chance de voltar. Teve a chance de voltar e de se reconciliar. Mas não são todos que têm essa oportunidade. Cuidado com a soberba. A soberba pode te matar.
pode tirar a sua vida. Não são todos que têm a oportunidade de voltar. Essa chance, por exemplo, não tiveram esses homens soberbos, pois nenhum deles voltou do Egito. Aconteceu com eles o que Deus havia avisado. Não vá. Se vocês forem, estarão em desobediência. E a desobediência traz transtorno seríssimos. Traz até a perda da vida. A quarta consequência da soberba é que a soberba está associada à ruína, associada à morte. Você muda de direção e você então arca com as consequências dos perigos deste outro caminho que você está trilhando, que não é o caminho de Deus. Jesus disse que há dois caminhos preparados para o homem e que eles são encontrados neste mundo. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é o caminho das facilidades, o caminho largo é o caminho que você anda segundo os seus pensamentos, o caminho largo é o caminho que você anda segundo os seus desejos, e diz Jesus que você vai nesse caminho, mas o final dele é destruição, é morte, porque não é o caminho de Deus. Mas ele diz que há um outro caminho cuja porta é estreita, e o caminho tal qual a porta é estreito, mas ele diz que aqueles que entram por esse caminho, eles encontram a vida eterna, porque é um caminho de obediência, é um caminho de ouvir a voz de Deus, é um caminho de deixar que Jesus Cristo seja o orientador, aquele que fica entronizado na vida daquele que caminha, porque ele caminha com ele, e é o caminho que ele conduz cada um de nós na vereda da justiça por amor do seu nome. Mas a soberba está associada à ruína, à morte. E nos versos 8 a 13 do capítulo 43, nós vamos ler, e depois vou ler uma parte dos versos 21 e 22 do capítulo 42. Porque o 43 está dentro do contexto do capítulo 42. Então diz assim os versos 8 a 13 do capítulo 43. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma contigo pedras grandes, encaixa-as na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista de homens judeus, e diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas, virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, quem é para o cativeiro, e quem é para a espada, lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará, levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito como o pastor despiolha a sua própria veste, e sairá dali em paz, quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. E lá nos versos 21 e 22 do capítulo 42 diz: mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros? Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste no mesmo lugar, aonde desejastes ir para morar. Vá? Quer tomar um rumo diferente? Vá. Mas a consequência final é ruína e morte. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que rejeita Jesus Cristo, diz a palavra também, que permanecerá sobre ele a ira de Deus. E rejeitar Jesus é andar segundo o curso do mundo. É andar segundo os seus próprios desejos, as suas próprias orientações. E aí Jesus diz: e a ira de Deus permanecerá sobre ele. Aquele que crê no Filho será salvo, mas todavia aquele que não crê no Filho de Deus terá sobre ele a permanência da ira de Deus. E eu quero concluir dizendo
que a soberba é o oposto da humildade. Humildade vem de humus. É aquilo que se acha na terra. Pó é o substrato fisiológico da minhoca. É assim que produz o humus que você vê nas hortas. É produzido pela minhoca. É o substrato fisiológico da minhoca. Então, a humildade que vem de humus é aquele humilde, é aquele que reconhece o seu nada. Quando o salmista diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Somos nada. Porque a arrogância, somos nada. Por isso que o arrogante, o fim dele é a destruição, é a morte. O homem, diante da grandiosidade de Deus, é nada, ainda que tenha sido feito por um pouco menor do que Deus. Ele não é Deus, você não é Deus. Para determinar o seu caminho, para determinar as suas escolhas. Ainda que Ele permita, mas você deve se dobrar diante de Deus. Deve permitir que a arrogância seja quebrada pelo poder do Espírito Santo e humildemente se dobrar diante do estrado dos pés do Senhor. Toda a vida de Jesus foi vivida na humildade e na humilhação. Fez-se homem da manjedoura até a cruz do Calvário. Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, tem um texto belíssimo, é uma canção belíssima, aqui registrada pelo apóstolo Paulo, e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A primeira bem-aventurança nós vamos encontrar em Mateus 5,3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, verso 6, e no verso 10 diz: pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quer ser exaltado? A palavra de Deus diz que Deus vai te exaltar. Mas a partir do momento que você se humilhe na presença dEle, e Ele, no tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai exaltar você. Não é você que se exalta, não é o homem que te exalta, é Deus, quando você se humilha diante dEle. Então, a soberba para onde pode nos levar? Para o ensurdecimento, ou seja, escutamos, mas não ouvimos. Leva-nos para o endurecimento, o coração fica como pedra. Leva-nos para o despatriamento, nós voltamos ao Egito, nós voltamos à escravidão. Olha que esse povo havia saído do Egito e agora eles querem voltar para o Egito, para que lá fiquem escondidos, e Deus havia tirado eles do Egito para nunca mais voltarem para o Egito, e eles, diante da negativa de Deus, eles tomam uma decisão e voltam para a escravidão, e na escravidão eles morrem. Aquele que sai de ser servo do Senhor, que sai da sua posição de humilhação e que entra na posição de arrogância, ele volta para a escravidão, ele volta para o Egito, e ele então vai ser derrotado.
porque a soberba nos leva para a morte, nos separa da comunhão de Deus. Meus queridos, Deus resiste aos soberbos. Misericórdia, que não sejamos soberbos aos olhos do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Amém? Aleluia! Sejamos então de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e diz Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus nos livre da soberba. Que nos humilhemos, que sejamos prontos a escutar os conselhos do Senhor, que estejamos prontos a receber esses conselhos do Senhor com o nosso coração transformado, com o nosso coração sensível àquilo que Ele nos fala. Que nós nunca venhamos endurecer o nosso coração, que nós nunca mudemos a nossa direção, que caminhemos firmes nesta caminhada da vida eterna e que a soberba nunca aconteça, para que nós não caiamos na ruína e não sejamos mortos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que essa palavra faça todo sentido para os nossos corações. Amém? Vamos orar encerrando esse nosso encontro. E permita que a palavra de Deus te mude. Deus tem mudado a minha vida. Porque em muitas coisas a arrogância vem no meu coração e Deus tem me quebrantado, Deus tem me quebrado. E Deus quer fazer isso com você. A queda ela vem como consequência da soberba. Vamos nos colocar diante de Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que aprendamos cada dia a ser mansos e humildes de coração. Pai, nós te glorificamos e pedimos misericórdia sobre nós. Somos o teu povo. Enche-nos, ó Deus, enche-nos da graça que vem do Senhor. E não nos deixe, ó Deus, cair na tentação da soberba, na tentação do orgulho, na tentação da prepotência, porque isso acarretará a nossa queda, a nossa derrota. Nós somos teus filhos, tuas filhas. Pedimos que o Senhor nos ensine cada dia mais a nos humilharmos na tua presença. Porque o início de toda a vida de humilhação começa no estrado dos teus pés. Porque quando nós nos humilhamos na tua presença, nós iremos caminhar o caminho que o Senhor Jesus tem trilhado neste mundo. E nós não queremos nunca voltar para o Egito, nós não queremos nunca voltar para a escravidão, fazendo surdo nossos ouvidos, duros nossos corações, andando em veredas que não são tuas e caminhando para a destruição. Tenha misericórdia de nós, liberta-nos, enche o nosso coração de humildade, que vem de ti, não humildade nossa, e que não proclamemos a nossa humildade, porque quando proclamamos o quanto somos humildes, nós estamos numa proclamação arrogante. Mas que o Senhor proclame isso. Que o Senhor nos exalte, como diz a tua palavra. O que nós queremos é nos humilharmos debaixo da tua poderosa mão. Ensina-nos isso. Conduz-nos a isso. Abençoa aqueles que estão vivendo momentos assim de arrogância, que o Senhor os traga para uma mudança de vida hoje, crendo naquele que se humilhou, Jesus Cristo, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, diz a tua palavra que se humilhou a si mesmo e veio e serviu como servo e enfrentou a morte e morte de cruz. E aí o Senhor o exaltou sobremaneira
dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e ao nome de Jesus toda língua confesse que Ele é o Senhor. Oh, ensina-nos a viver a vida de Jesus. Nós oramos em nome dEle. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o restante dessa manhã, a tarde desse domingo, seja de reflexão. E às 18h30, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos.